ter um bom dia, que possamos aproveitar a manhã de hoje, que Jesus continue nos inspirando através dos nossos amigos espirituais. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 3 a 5, que tem o título, o capítulo, é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o capítulo, o item, é a porta estreita. Antes eu gostaria de falar um pouco a respeito de quem nos traz essa mensagem, que é nosso Senhor Jesus. E nós sabemos que Jesus, através da doutrina espírita, na pergunta 625, quando Allan Kardec pergunta às entidades que estavam sendo consultadas para a elaboração do livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual seria o modelo ideal e guia da humanidade, diante de tantos nomes como Krishna, Buda, Confúcio, Moisés, os Espíritos declaram o nome de Jesus. Então, uma doutrina que até então vinha estudando magnetismo, a comunicação dos espíritos, a possibilidade da vida depois da morte do corpo físico, que era um vazio, uma coisa que ninguém sabia. Até hoje, com as descobertas, com as comunicações, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, mesmo com todo o avanço que se tem no campo da espiritualidade, ainda se tem, às vezes se questiona muito o que existe além da morte do corpo físico. Mas, para quem estuda, quem se dedica a esse tipo de pesquisa, se pode ver que existe algo muito, muito maior. Para você ter uma ideia, eu estava vendo uma palestra da Nete Guimarães, uma palestrante conhecida, e ela colocou um dado muito interessante, que ela falou que hoje em dia já é aceito a terapia de vidas passadas, a ponto de o doente ser hipnotizado e ele ter lembranças do útero materno e ter também lembranças de uma vida passada. Mas agora, como é que pode, ela levantou essa questão, como é que pode um ser ter lembrança de uma vida intrauterina, se naquela vida intrauterina, biologicamente, Leon que é biólogo, naquela vida que se desenvolve, as áreas da memória do cérebro ainda não foram desenvolvidas. Então como é que ele vai ter lembrança de uma coisa que o feto não tinha o seu cérebro desenvolvido para poder ter lembrança de alguma coisa? Então quem é que está tendo essa lembrança? É o espírito, É o espírito que existe muito antes da criança vir a nascer. Então ele tem lembranças dele como espírito. Então, dentro dessa ideia de que nós já temos essa noção de que a vida é muito mais do que um aglomerado de órgãos que depois vai se desarticular através do fenômeno da morte, dentro desse aspecto da espiritualidade, nesse processo de elaboração do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, diante disso, qual seria o modelo e guia da humanidade? E os Espíritos dizem Jesus. E nós chegamos à conclusão de que Jesus, a grandeza de Jesus é algo que nós não conseguimos alcançar, porque ele não chegou só ao grau de espírito puro, que seria aquele espírito que já despiu o seu coração de todo tipo de mazela, de sentimento inferior, porque ele mesmo diz que só se bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então quer dizer, só se vê a Deus com o coração. Mas enquanto o coração tiver o
coração, nós entendemos os sentimentos, seria a sede dos sentimentos, né? Enquanto essa sede dos sentimentos estiver intoxicada pelo mau pensamento, pelo pensamento nocivo em relação ao próximo, em relação à vida, nós não conseguimos ver a Deus, né? Então esse espírito que chegou ao grau de espírito puro, que seria um anjo, e ascendeu à condição de Cristo, que aí ele já é um governador, né, de um mundo, até de um sistema solar, porque existem também os governadores das galáxias, e aí nós vemos uma hierarquia de espíritos muito grandiosa, né? E esses espíritos nos vêm revelar que todos nós aqui estamos estagiando dentro de um processo para nos tornarmos seres desse quilate espiritual. Só que na nossa condição, ainda saindo de mundo de provas e expiações, um mundo de provas e expiações já velho, né? E entrando na condição de mundo de regeneração, um jovem mundo de regeneração, nós ainda temos uma porcentagem material muito grande na nossa vida. O nosso percentual espiritual ainda é muito pequeno. Nós ainda nos identificamos muito com a matéria. Ainda estamos quase na vida animal. Emmanuel chega a dizer que muitos ainda não viveram, não chegaram nem a ser seres humanos. Não chegaram nem a ter uma vida humana, com respeito, com tolerância, com a preocupação com a questão da fome, da miséria, né? Nós ainda estou falando de uma forma geral, né? Nós vemos no nosso mundo ainda uma diferença muito grande. Uma falta de emoção, de preocupação em relação à dor do próximo. Ainda vivemos o exclusivismo, olhamos mais para o nosso umbigo e para os nossos, né? Não temos ainda esse pensamento universalista de fraternidade de uns com os outros. Mas isso já está se transformando. A Terra ainda é assim, mas existem muitos trabalhos que estão começando a ser feitos, pessoas que estão começando a se movimentar no sentido contrário. Mas a mensagem desse espírito, desse governador cósmico, que é nosso Senhor Jesus, nos dá condição de nos transformarmos e sairmos do patamar em que nós estamos. Ele nos fala nesse capítulo 7, eu peguei aqui a Bíblia, até o Leon fala que não é comum as pessoas usarem, apesar do Evangelho segundo o Espiritismo está todo baseado no que está aqui, no Novo Testamento, né? E ele nos dá várias dicas, e no final ele fecha com a questão da porta estreita. Mas ele dá várias dicas de como nós devemos nos comportar para sairmos da condição em que estamos, de quase animais, de comportamento quase animal, para começarmos a sermos seres humanos e assim ascendermos à condição de seres humanos mais espiritualizados, né? Aí ele dá várias dicas aqui. Ele fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. E o julgamento é uma coisa que nunca é feito por completo, né? A gente julga o que a gente vê, mas a gente não vê o todo. Então a gente julga em parte. Então o julgamento é sempre algo incompleto. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Percebe? Você olha o próximo, analisa e julga o próximo, mas você não observa e não analisa você mesmo. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no seu?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi e cercar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Isso são as dicas, né? Os conselhos, as orientações desse ser, desse governador cósmico, que é Jesus de Nazaré. Porque nós temos uma série de filosofias. Eu gosto muito de estudar outras filosofias, outros pensamentos, mas nós temos que admitir que o único que dividiu a história foi Jesus. Independente de religião, qualquer livro de história que você pega tem A, C, DC, antes e depois de Cristo. Não é antes e depois de Moisés, antes e depois de Buda, antes e depois de Krishna. Que eu amo muito Buda, Krishna, amo a filosofia deles, são fantásticas. Moisés é um grande líder, né? Mas o único que dividiu a história foi Jesus. A doutrina espírita, depois da pergunta 625, quando Allan Kardec declina Jesus como guia e modelo da humanidade, todos nós agora somos cristãos, somos seguidores de Jesus, né? E ele mesmo já disse que essa doutrina é justamente a realização de uma promessa que ele fez, quando disse que pediria ao Pai que nos deixasse o Consolador. E o Consolador por excelência é Jesus, é o Espiritismo. Porque quem é que pode consolar um ente que perdeu um ente querido? A não ser essa doutrina que diz que nada está perdido, que ninguém perdeu ninguém, que a gente perde chave, né? Perde coisa, perde o caminho às vezes, né? Mas não perde as pessoas, não perde os amores, né? Os amores continuam, todos nós vamos voltar a nos ver, a nos abraçar, a sentir o perfume, a ouvir a voz daquela pessoa que nós amamos. E isso é a maior consolação que se pode ter. Nenhuma outra conseguiu trazer tamanha consolação, né? E além de trazer a consolação, relembra o Evangelho de Jesus, mas sem sacerdotes, sem palavras cabalísticas, sem alguma coisa que te afaste do Mestre. É o Mestre em pessoa que trouxe essa doutrina. Então é Ele que vem com toda a sua pureza nos dizer a respeito da vida, que a vida continua, a respeito da nossa evolução, que nós fomos criados para muito mais. Nós somos seres cósmicos, somos seres transcendentais. Um psicólogo que faz regressão de vidas passadas, ele chegou a uma conclusão em determinado momento, que ele disse assim: nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. Na nossa vida atual, nós trazemos o rastro das nossas reencarnações. Então, nossos medos, nossas tendências, nossa maneira de ser, já foi desenvolvida em outras vidas, né? E agora nós estamos tendo o contributo dessa vida, dessa nova reencarnação, que vai também nos melhorando, nos modificando. Então,
Mas nós temos essa ideia, que é uma ideia antiga, da porta estreita. Em nós trazemos uma ideia de que é necessário um esforço muito grande para se alcançar uma plenitude, para se entrar no reino de Deus, para se adentrar no nirvana, né? No paraíso. E onde é que está esse paraíso? Se você olha para cima, você não encontra o paraíso. Se você busca um endereço de algum lugar, você também não vai encontrar. Né? E o próprio Jesus nos dá a informação. Se disser, o reino de Deus está lá, ou o reino de Deus está lá, não acrediteis e não vá. Porque em verdade vos digo que o reino de Deus está dentro de nós. Mas como dentro de nós? Eu, quando era criança, eu me preocupava com isso. Eu falava, mas dentro? Eu pensava nos órgãos. Eu pensava assim, mas onde é que está o reino, né? E essa dúvida paira ainda na nossa mente. Aí a gente chega à conclusão de que essa porta estreita, ela está no nosso coração. Está dentro de nós. Né? Kardec, no decorrer desse capítulo, ele nos fala que a porta mais frequentada é a porta larga, porque o nosso mundo ainda é como é. Poucas são as pessoas que ligam atenção para as questões espirituais, transcendentais. As pessoas na Terra procuram mais distrações, né? Se distrair, como se a Terra fosse um grande parque de diversões. Para você aproveitar a vida, você tem que se divertir muito. Só que ninguém pode se divertir o tempo todo. Até a diversão em si chega uma hora que ela cansa. Você tem que pular para outra diversão, outra distração, porque aquela vai chegar um momento que vai se esgotar. Né? Então ninguém pode viver a vida se divertindo o tempo todo. Ninguém pode viver a vida só de televisão, de filme, de barzinho, de noitada. Não dá. Chega uma hora que você é tomado de uma sede que essas coisas não saciam. E aí você entra num estado confuso, de perturbação. Porque qual é o sentido da vida? Já que eu busquei o sentido da vida nas diversões do mundo e não encontrei, qual é o sentido da vida? O sentido da vida seria eu realizar um sonho de ter um carro, ou de ter uma casa, ou de ter um bom casamento. Quando eu alcanço essas metas, eu vejo que também a sede continua. Então o ser humano, ele vai vivendo um grande drama. Como ele não encontra soluções em todas essas coisas que estão diante dele, aí ele faz um processo de depressão. Ele começa a contabilizar as dificuldades, como as coisas são difíceis. E fica perdido. Justamente por quê? Porque ele não é filho desse mundo. Ele não foi criado para esse mundo. Ele é filho do mundo espiritual. O seu mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Ele foi criado para ser co-criador com Deus. Então, se ele é um ser espiritual, as coisas materiais não vão satisfazer ele. Podem até distrair, mas não vão matar a sede, essa sede que nós trazemos dentro de nós. Jesus disse, eu trago uma água, que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Porque das coisas da terra nós voltamos a ter a sede. É como a fome, né? Você se alimenta com alimento material, mas você vai voltar a ter fome. Já o alimento espiritual, quando você adquire, você sacia essa tua fome. E aí você não volta a ter, porque o conhecimento fica. É comum nós contabilizarmos, é comum nós contabilizarmos os bens terrenos. Né? Quantas coisas nós temos, quanto dinheiro nós temos na conta bancária, todos os bens. Mas os bens mais espirituais nós não contabilizamos. Desculpa a pergunta.
por isso que às vezes as pessoas têm a depressão. Exatamente. Exatamente. É a busca de alguma coisa que não se sabe o que é. Né? Na alma. Na alma. Uma angústia da alma. E aí você passa de lado de depressão. Porque, na verdade, um aconchego, um amparo, uma solução em nada que você procurou na Terra. Nada. Muitas vezes nós julgamos que seja a hora que eu tiver uma pessoa que me ame, né? Aí eu vou encontrar a paz. Mas você não encontra essa pessoa. Muitas vezes você encontra pessoas com mais problemas, né? E Allan Kardec diz que essa porta larga é a mais frequentada porque as pessoas também não têm interesse. E só para a cura da depressão, a depressão no geral, o que é isso? Não tem cura, né? Mas ajudar o próximo, trabalho, frequentar uma casa espírita, oração, tudo isso ajuda bastante. Ajuda. Né? E chega um ponto que a pessoa esquece que tem depressão. Por quê? Por que isso? Ajuda tanto isso. Então, porque buscou na questão espiritual. Buscou os prazeres da alma. Aí começa a sentir um amparo. Né? Eu começo a ir num centro, eu começo a ouvir uma palestra, eu começo a ver uma coisa, e aí eu começo a sentir algo que eu não sei explicar. E que eu não conseguia nas minhas noitadas, nas minhas diversões. E às vezes no trabalho de caridade você fica tão preocupado com a situação do outro, você quer colaborar com a situação, para que a tarde seja boa no centro, você cuida de tudo, você esquece o teu problema, pelo menos por algum tempo. E isso faz muito bem. O pouco tempo que você para de pensar naquilo, você sai daquele estado sem medicamento, né? Sem se perturbar ainda mais, você consegue um pouco de paz. Você vê que você também não tinha como diante dos outros, né? Então Kardec fala que na atualidade, no comentário dele, ele fala que na atualidade a porta ainda é estreita, porque são poucos as pessoas que decidem passar por essa porta. Mas ela também é estreita porque sobre si é necessário fazer muitos sacrifícios para poder atravessar essa porta. Porque nós até então estávamos com os nossos olhares voltados para o próximo, querendo consertar o próximo. Né? Você vê um defeito na outra pessoa e você aconselha, você dá caminhos, né? E a pessoa vai seguir se ela quiser, porque ninguém pode fazer a felicidade do outro. Nós temos uma ideia muito errada da questão do amor, quando nós dizemos assim, eu amo mais a fulano do que a mim mesmo. É uma inversão, né? Porque Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós achamos que devemos amar o próximo e esquecemos de nós mesmos. Quando na verdade o movimento é o contrário. É justamente o contrário. Porque ele diz aqui, primeiro tira a trave do teu olho, né? Para depois você tirar do outro. E quando ele fala isso, ele mostra um movimento importantíssimo, que é sempre primeiro com você, depois com o outro. Então, antes de você se lançar para consertar o outro, primeiro conserta você. Mas não só consertar você, amar a você também. Amar ao próximo, antes de se amar, é você pular uma etapa. Nós temos uma primeira etapa, que é o auto-amor, e que nós não podemos pular, e nós pulamos. No budismo, também o Buda disse que os discípulos estavam pulando a etapa do auto-amor. Aí ele deu um exemplo, quando ele joga uma pedra numa lagoa, e ela forma um círculo de ondas, e depois ela forma outro e outro e outro, o primeiro círculo é ao redor dela mesma. Então a primeira manifestação de amor que nós devemos ter é conosco mesmo.
Então o primeiro círculo é ao redor dela mesma, depois os outros vão aparecendo. Primeiro você se ama, aí depois que você estiver com uma cota de amor no teu coração por você mesmo, você atinge os outros. Porque senão você vai amar sem antes se amar. Então o seu amor vai ser um amor carente. Porque você ama, mas você tem déficit dentro de você. Então você começa a exigir o amor do outro, né? Porque você ama, mas aí você quer ser amado também. Aí vem o jogo. Já não é o ato de amar em si, é uma barganha, né? É um negócio. Eu amo, mas eu quero que você me ame também. Olha, eu te amo um tanto assim, você está me amando um tanto assim. Então eu vou te amar um tanto assim também. Então é um jogo que não tem nada a ver com a realidade do amor, né? Na verdade, você deve antes se amar. Mas nós vivemos procurando alguém que nos ame, porque nós não nos amamos. Alguém que cuide de nós, porque nós não nos cuidamos. Alguém que nos ampare, que nos aconchegue, porque nós não fazemos isso conosco mesmo. Então, você vê que quando ele diz, primeiro tira o argueiro do teu olho, é como se ele também dissesse, primeiro ame-se a si mesmo, depois ame o outro. Ah, mas eu quero fazer o bem para a humanidade. Quer? Primeiro faça o bem a você mesmo, depois faça a humanidade. Ah, mas eu estou vendo defeito. Primeiro veja o seu defeito, depois veja o defeito do próximo. Tem uma frase da Teresa de Calcutá que ela diz assim: se queres promover a paz do mundo, vá para a sua casa e ame sua família. Começa por ali, né? É porque a gente quer sempre fazer uma coisa grandiosa, né? A gente quer, vamos fazer um orfanato logo, né? Mas tem uma criança que está precisando, né? Então vamos fazer primeiro, começar no pequeno. Porque senão nós saímos por aí sedentos de amor, sedentos de amparo. E aí nós falamos, meu Deus, eu queria tanto uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que me acompanhasse, que ficasse comigo. Mas você não se ama. Aí o que vem para a tua vida? Vem um problema. Aí fala assim, meu Deus, mas eu pedi uma coisa boa, bacana, e veio um problema. Mas isso, se vier uma pessoa bacana, uma pessoa maneira, para a tua vida, você vai continuar não se amando. Você vai continuar se apoiando no amor de outra pessoa. Deus te deu uma coisa que vai te prejudicar. Porque você nunca vai parar para desenvolver o auto-amor, já que você tem alguém que faz isso por você, né? Mas como vem alguém pior do que o outro, que não te ama, aí alguma coisa está errada. Eu acho que eu estou seguindo o caminho errado. Aí você começa a ver que o caminho certo é você fazer por você mesmo, né? É interessante como é que muitas pessoas se apoiam na gente. Tem muita gente que vem nos procurar para receber um conselho e fala assim, eu gosto tanto de estar com você, que você me diz coisas boas, você me bota para cima, eu gosto tanto de estar com você. E a pessoa Mas é engraçado que a própria pessoa não consegue se ajudar ela própria. Ela ajuda todo mundo. Mas essa energia que ela usa para ajudar o próximo, ela não consegue reverter no sentido contrário e ajudar-se a si mesmo. É uma tarefa difícil, mas é a porta estreita, né? A porta menos procurada. Disse que Deus uma vez estava muito cansado da humanidade, isso é uma história, né? Estava muito cansado da humanidade e falou assim, eu não aguento mais tanta gente me pedindo coisa, eu quero me esconder da humanidade. Aí um anjo falou assim, Senhor, por que você não vai para a lua? Aí ele, boa ideia, vou para a lua, o homem nunca vai conseguir me encontrar na lua. Aí ele, mas eu já estou prevendo que tem um astronauta que vai conseguir chegar na lua. Aí ele, outro anjo falou, Senhor, por que você não vai para o fundo do mar? Lá para o fundo do mar, no Triângulo das Bermudas. Ninguém vai te encontrar lá no fundo do mar. Ele, boa ideia, vamos para o fundo do mar. Mas eu já estou começando a prever que o tal Jacques Cousteau, francês, vai chegar no fundo do mar e vai me encontrar.
Aí um outro anjo falou assim, Senhor, eu já tenho uma ideia. E qual é? Vá para dentro do homem. Se esconda dentro do homem. Aí o Deus falou assim, boa ideia, porque o homem dificilmente ele vai olhar para dentro de si. Ele vai olhar para si. Ele vai procurar sempre a razão dos seus problemas fora. É o governo, é o meu parente, é o outro. Nunca sou eu. Nunca os olhares se voltam para dentro de si. Então Deus se escondeu dentro do nosso coração e poucos são aqueles que conseguem descobrir que Deus está dentro de nós. E é a tarefa que nós temos que fazer. Porque você vê que a mensagem de Jesus é toda essa. Primeiro por você, primeiro ore você, conserte primeiro o teu defeito, né? E depois você vai ter condições de fazer pelo outro. Só que a gente quer fazer o contrário. Quando a mensagem do Evangelho, quando fala da afabilidade, da doçura, muitos querem ter afabilidade e doçura, mas não adianta ter só a máscara da doçura, só a aparência da afabilidade. É necessário ter a experiência da afabilidade e da doçura. Como é que você vai ter essa experiência? Sendo afável e sendo doce com você mesmo. Se perdoando, se acolhendo, né? E aí nós vamos começar a fazer esse processo de melhora íntima, de reforma íntima, que a doutrina espírita fala. Porque Allan Kardec disse que se reconhece o verdadeiro espírita, não porque ele seja perfeito, mas pelos esforços que ele faz para alcançar a perfeição. Sendo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e se esforçando sempre por melhorar. Mas isso exige um autoconhecimento. E aí nós vamos lá no oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, o oráculo mais importante da humanidade, quando no pórtico de entrada está escrito, conhece-te a ti mesmo. E foi toda a base da filosofia de Sócrates. Mas é o conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo também implica em amar-se. Observar o que você espera de uma outra pessoa, começa a trabalhar em você. E aí você vai conseguir passar por essa porta estreita, que não é um local, um ponto do universo, né? Porque a gente tem uma ideia de quando morrer, que ninguém morre, mas quando morre o corpo físico, vai estar diante de um tribunal, e que Deus vai estar presidindo esse tribunal e dizendo, você vai para o inferno, você vai para o céu. E aí se fala de uma porta, em que São Pedro teria a chave dessa porta, as chaves do céu. Nós ficamos imaginando, ficamos vivendo nessas histórias, nessas fantasias, e na verdade não há nada disso. A porta está dentro do nosso coração. Então esse autoanalisar, olhar para dentro de si e ver o que não está bom, o que não condiz com o Evangelho. Né? Jesus, quando ele esteve na terra, ele disse tudo isso. Está tudo aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, no Novo Testamento, a mensagem está aí. Mas a gente fica esperando que venha um disco voador, que aconteça o fim do mundo, ou que aconteça uma coisa incrível, para que todo mundo possa mudar. E já aconteceu o advento do Cristo, a vida desse ser, né? Já aconteceu. Mas ele, num momento de muita cura na casa de Pedro, ele chorou. Ele, depois de fazer muitas curas, ele foi até a beira do mar, sentou e chorou. E Pedro ficou comovido, falou, tu choras? Ele disse, choro, Pedro. Mas é de alegria, né? Ele disse, não, Pedro, é de tristeza. Mas de tristeza? Foram tantas as curas hoje. Ele falou assim, eu choro, Pedro, de tristeza, porque eles não me compreendem. E até hoje nós não compreendemos Jesus. Nós temos Jesus a quiça de um fazedor de milagres. Nós achamos que se nós tivermos uma frequência na igreja, uma frequência no centro espírita, nós vamos conseguir o que a gente espera alcançar. E Jesus disse que não é isso. Jesus disse, não creia
que o Filho do Homem tenha vindo colocar remendo de pano novo em tecido velho e gasto. Trazer uma ideia nova e ser aplicada num tecido velho e gasto, num comportamento velho e gasto, num comportamento já experimentado e que não levou a gente para lugar nenhum. Ele trouxe uma coisa nova, mas não é para remendar a velha. Ele não veio curar corpos, porque todos os corpos vão morrer. O que adianta? Fiquei curado, mas ali na esquina eu morro. Então aproveitei de quê da minha cura? Se eu vou morrer, quanto tempo eu vou viver? Eu não sei. Posso viver muito, posso viver muito pouco. Então ele diz, não creias que o Filho do Homem tenha vindo para isso. Né? E chorou, porque a humanidade não compreendia a mensagem. Porque a mensagem é muito elevada para a compreensão. Nós ainda estamos mergulhados na matéria, quase afogados pela matéria. Achamos que a única coisa que pode nos trazer felicidade são as conquistas materiais. Como o Leon falou, na questão da depressão, quando a criatura sai um pouco dessa movimentação e sai um pouco de si e se dedica um pouco ao próximo, ou a algum tipo de tarefa que tire ela daquele automatismo mental, ela começa a descobrir que existem outros horizontes. Não existe só ali o teu problema, existem outros problemas. Existem problemas maiores e piores do que o teu. Existem pessoas que dariam tudo para ter a tua vida com o teu problema. Não precisa nem tirar o problema. Queriam com o teu problema. E ficariam, se sentiriam muito felizes. Né? Então, a porta estreita, ela é o caminho do coração. Mas o caminho do coração, no sentido de um esforço muito grande, de se retirar do coração aquilo que embaça a visão de Deus. Como ele disse que só se vê Deus com o coração, é preciso limpar as vidraças do coração. Estão sujas por sentimentos que nós sabemos que são sentimentos muito negativos. A inveja, essa ansiedade, essa sede de amor que nós devemos conosco mesmo e buscamos no outro. E aí vivemos em guerra com o outro. Né? O próximo não foi colocado na nossa vida para nós guerrearmos com ele. Se ele vier guerrear conosco, o problema é dele. Mas nós não somos aqueles que estamos aqui para guerrear com ninguém. O reino de Deus não é alguma coisa que você vai alcançar lá fora. É uma construção cá dentro. Né? Então você vai construindo o reino de Deus conforme você vai se amando, conforme você vai se valorizando, se respeitando, se melhorando. E aí, a partir daí, o reflexo disso será você amar, respeitar a todos os outros que estão à tua volta. Se eles não te respeitam, aí o problema não é mais seu. Mas você tem que ter estrutura para poder suportar a falta de respeito dos outros, a agressão dos outros. E isso é uma coisa difícil, mas é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é retirar todos os problemas do mundo. O mundo vai ter problemas, vão ter pessoas com problemas, vão ter pessoas difíceis, mas você vai ter uma fortaleza espiritual tão grande dentro de você que você vai poder transitar do lado das pessoas com problemas que elas não vão te afetar. Você vai ter aquela noção de que isso é um diagnóstico espiritual. O André Luiz ficou muito surpreso quando ele chegou no mundo espiritual e ele, médico, viu que mau humor era diagnóstico clínico. Era uma doença. Então nós não devemos querer que as pessoas mudem. Elas vão ter um momento delas de mudar. Elas mudam se elas quiserem, né? Se eu estou doente e o Leon toma um remédio, eu não fico bom. Eu que tenho que tomar o meu remédio. Você pode indicar o caminho. Né? Olha, aquela porta ali vai te levar para uma situação melhor. Mas se a pessoa não quiser seguir, ela não vai seguir. E se você tentar forçar, é pior. Porque quando você tenta forçar uma pessoa a passar por uma porta, é ela aí que ela não quer.
Ninguém quer ser forçado a nada, né? Então você começa a fazer o trabalho em você e não no outro. Que o trabalho que você fizer em você vai repercutir no outro. É mais forte. O exemplo, ele fala muito mais. A criatura começa a ver, tem alguma coisa estranha em você. Você não se abala mais com tanta coisa, né? Você está diferente, você está com uma paz. O que está acontecendo? A pessoa quer também. Aí o exemplo vai atraindo. Ao invés de ficar falando, virando uma pessoa chata, né? Eu me lembro que eu tinha um amigo que eu queria muito que fosse no centro. Eu falava, vamos hoje, você vai? Hoje eu vou, tá? Ah, não dá que eu tenho um problema. Aí eu, olha, ele não pôde vir hoje, porque não deu. Aí tá, hoje você vai? Não, hoje eu vou sem falta, eu vou lá conhecer. Tá bom. Ah, não vou poder porque ficou um problema. Ah, ele não pôde vir porque teve um problema. Aí a dirigente do centro falou assim, Vitor, ele quer vir? Aí eu falei, boa pergunta, não perguntei se ele quer vir. A gente não queria que fosse, mas a pessoa vai quando ela quer. E se ela vai contra a vontade, ela vai, mas ela não absorve nada, ela fica preocupada com o horário, ela quer que acabe logo, né? Então, nós podemos ajudar até um certo ponto, mas tem um trabalho que é a própria pessoa que faz. Então, já que esse trabalho com os outros é tão complicado, vamos fazer o trabalho conosco mesmo, que é o único possível de ser feito, mas que também não deixa de ser difícil, complicado, né? Porque muitos irmãos pensam também que é de uma vez só. Quer chegar no centro espírita, ouve aquelas coisas todas, aí começa a pensar, meu Deus, eu faço tanta coisa errada, eu sou tão imperfeito, o que eu estou fazendo aqui? Aí para de vir, para de frequentar, fala assim, ah não, eu não vou porque eu fico constrangido, porque eu faço tanta coisa errada. E lá só tem gente perfeita. E lá só tem anjos, lá só tem gente perfeita, fala de amor e tal, e eu não faço nada disso. E aí a gente se engana e vai vivendo numa máscara de bondade, né? Uma máscara de virtude, que não é a verdadeira. Melhor nós reconhecermos, não, eu sou assim, eu sou um espírito assim, que eu ainda não alcancei, mas agora eu já sei. Antes eu errava e não sabia, agora eu erro, mas eu já sei, eu estou errando. Então já é um passo. E aí nós vamos melhorando. Ah, eu não posso melhorar isso, né? Eu não tenho paciência com as pessoas. Provavelmente eu não tenho paciência comigo mesmo, né? Então eu vou começar a ter paciência comigo. E vou exercitando. Agora eu já consigo ter uma tolerância maior com o erro das pessoas, né? Tinha um amigo meu que quando a pessoa atrasava, ele pegava, só faltava matar. Agora ele já tem um pouco de tolerância. Aí ele não fala nada, não, tudo bem, vamos. Mas a vontade dentro é matar a pessoa. Mas, no meu caso, né? Não tem probleminha. Mas por dentro, ele já consegue trabalhar aquilo. Porque o que acontece é que nós, quando temos conhecimento dessa mensagem de amor, dessa mensagem do Evangelho, essa mensagem de luz, de paz, nós passamos a ter uma responsabilidade. Porque agora nós somos mantenedores da paz, somos guardiões da paz, porque já alcançamos esse conhecimento. Então nós temos uma obrigação de onde estivermos, vibrarmos pela paz. Se você está dentro do ônibus, está tendo um problema, comece a fazer oração, entre em estado de prece, peça a Deus, vença aquela curiosidade de saber o que está acontecendo. E, meu Deus, olha, o cara está pegando o outro, ficar só com a cabeça naquilo. Não, você já muda. Você fala, não importa. Deus possa abençoar, que uma luz boa possa chegar e acalmar os ânimos, para que não aconteça nada. Não é necessário chegar nesse ponto. Você já vai, porque nós somos dínamos de vibração. Nós somos geradores. Ao mesmo tempo que pode estar todo mundo bem, chegar uma pessoa e todo mundo se sentir mal, sem a pessoa dizer uma palavra, pode também estar todo mundo mal, chegar uma pessoa e todo mundo se sentir bem, com a vibração da pessoa, né? Então nós sabemos dessa realidade, da realidade extrafísica, da realidade fora do corpo. Nós somos seres muito maiores do que essa condição em que nós nos colocamos.
e somos capazes de amar, mas acabamos criando medo de amar. Né? Eu vou amar? Para que eu vou amar? Se ninguém me ama. Por que eu vou tratar bem se as pessoas não me tratam bem? Né? Então as pessoas têm um poder maior sobre você. Elas conseguem te modificar o teu dia. Às vezes a pessoa chega feliz num centro espírita, cumprimentando todo mundo, beijando todo mundo, aí vai cumprimentar alguém não coopera, né? Não colabora, está com alguma dificuldade, mas você não quer saber, fala, pronto, eu cheguei aqui tão bem, agora já estou mal, porque fulano não me cumprimentou. E ficamos nessas guerras pequenas, né? Mesquinhas, uns com os outros, e esquecemos que quando alguém tira o nosso sorriso, essa pessoa é a nossa dona. Não pode. Jesus disse, vós sois o sal da terra. O sal não se contamina. Então a pessoa está bem, ela vai permanecer bem. Não importa se o outro não cumprimentou, se o outro está mal, se o outro está mal-humorado, se o outro não consegue, porque às vezes até quer, mas não consegue. Tem gente que tem mais desenvoltura, tem gente que é mais acanhada. Às vezes até queria ser mais, né, dar bom dia, beijar todo mundo, mas não consegue, é inibido. Né? Então não é nem que a pessoa seja má. Então nós julgamos e achamos que a pessoa é ruim, que a outra é mal educada, mas não vemos o todo, não sabemos qual é o problema que ela está passando, o que está acontecendo. Então nós devemos ser como o sal da terra, que não se contamina pelo mal. O sal, onde ele toca, ele salga. Nada contamina o sal. E Jesus disse, se o sal perde a capacidade de salgar, não serve para nada. É a mesma coisa, se nós perdermos a nossa capacidade de nos autodominar, de cuidar da nossa própria felicidade, de nos amarmos, de sermos mais fortes do que a pessoa que está mal-humorada, ou que quer uma situação desagradável, não servimos para nada. Não servimos para nada. Vamos passar pela vida sem ter vivido. Vamos passar pela vida sendo joguete das circunstâncias, das situações, que nem o marisco, que a onda leva e atira no rochedo e ele não pode fazer nada. Jesus disse que nós podemos fazer. Nós podemos. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e até melhor do que eu. Mas ele estava falando para o espírito. Ele não estava falando de deslocar montanhas. Deslocar montanhas da nossa própria alma, do nosso próprio ser, que são as mais difíceis. Às vezes é mais difícil do que você transpor um monte. Você tirar um problema dentro de você é mais difícil. Mas ele disse que nós podemos fazer isso. Que nós somos deuses, somos capazes. Somos grandes. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Então a mensagem dele é toda para o nosso ser eterno, do nosso espírito. Quando ele esteve com Emmanuel, na pessoa de Publius Lentulus, quando ele estava encarnado como Publius Lentulus, e Jesus esteve com ele, Jesus disse assim, eu não falo com o homem de estado, com o homem absorvido pelo orgulho, eu falo com o Espírito eterno. Então está em tuas mãos me seguir agora ou deixar daqui a milênios. Então Deus não tem pressa. Ele dá a mensagem, você pode ser feliz, mas está nas tuas mãos querer fazer esse trabalho agora ou daqui a milênios de dor e de sofrimento. Né? Bom, meus irmãos, tem muita coisa para se falar. Né? Nós poderíamos ficar aqui a perder de vista o tempo, porque nós recebemos a inspiração do ambiente, a inspiração dos amigos espirituais da casa. Né? Essas palavras que eu digo também servem para mim, não quer dizer que eu conquistei tudo isso. Quando eu falo do alto amor, não quer dizer que eu me ame em plenitude, tenho muitas dificuldades, tenho muita carência também. Né? Sou muito imperfeito, tenho muitos defeitos. Não sou essa pessoa que ninguém vai falar, eu vou sair do centro porque ela só tem perfeito. Não, aqui está um imperfeito. Né? Então, todos nós estamos nessa luta, mas não estamos sozinhos.
temos uma equipe de espíritos especializados que nos acompanham, que tem a nossa ficha. O primeiro deles é Jesus. Maria Madalena se impressionou. É até 10h30? É. Tá, então vamos terminar. Maria Madalena se impressionou, né? Que Jesus a conhecia já. Quando ela parou a barca na casa de Pedro, e ela entrou na casa onde Jesus estava, que ele ficava abrigado muito na casa de Pedro, né? Jesus sentado virou a cabeça para o lado e disse: Maria. E ela disse: tu me conheces? Tu sabes o meu nome? Ele disse: eu sou o bom pastor, Maria. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Portanto, não te impressiones de eu te chamar Maria. Aí ela desabou. Ela falou: se tu me conheces, tu sabe da minha desdita, tu sabe dos meus problemas, tu sabe o que eu passo, tu sabe quem sou eu, tu me conheces. E ele disse assim: Maria, já vistes um muro velho? Quando chega a primavera, o muro se enche de flores. Assim também é a nossa alma. Temos momentos. No momento somos o muro velho, no inverno da nossa vida. De repente chega a primavera e o muro velho se enche de flores. Olha que coisa linda, que coisa delicada, que sensível, que forma de falar de coisas transcendentais, de coisas cósmicas, através de um exemplo do muro velho. Assim é Jesus, esse nosso mestre, que nos atrai. E ele tem equipes especializadas de trabalhadores que nos acompanham. Então nós não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho. Né? Estamos passando por esse período na Terra, vamos aprender a fazer o máximo dentro das nossas forças. Ninguém acha que vai também passar pela reencarnação e já sair daqui. Por isso que tem várias vidas. Não é numa vida só. Você sai dessa vida, chega lá do outro lado e fala: alcancei algumas coisas, mas olha quanta coisa falta ainda para eu alcançar. Então vamos desenvolver a paciência, termos paz, tudo no seu tempo. A mensagem é uma mensagem muito transcendental, não é uma coisa para uma vida só. Podemos conquistar muita coisa numa vida só, através do alto amor, do alto respeito, do amor aos outros e do respeito aos outros. Sejam eles como quiserem ser. Né? Quem quiser ser infeliz, seja infeliz, tem o direito de ser infeliz. E quem quiser ser feliz, tudo bem. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês a respeito dessa parte do Evangelho. Agradeço o Leão, agradeço a minha irmã, a paciência, né? A tolerância, e espero uma outra oportunidade para que nós possamos conversar novamente nessa casa tão aconchegante, com uma vibração tão agradável. Né? Jesus nos abençoe. Graças a Deus.